Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Laura. Eu tenho 31 anos, moro no sul de Minas, mais especificamente em Poços de Caldas, né? Hoje eu estou em Alfenas, mas eu moro em Poços de Caldas. O Giovanni me chamou, né, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema da carência, porque eu fiz, né, uma especialização em psicoterapia, eu atendo online, ajudo a galera, ajuda o pessoal a lidar com as suas questões, com ansiedade, com carência, com depressão, com relacionamento, enfim. E aí o Giovanni me convidou e eu fiquei muito lisonjeada. Muito obrigada pelo convite, Giovanni. Tá, manda bem. Sim. Tá. Ó, a palavra carência, ela indica falta. Então, quando um adulto chega e fala assim: "Ah, eu tô carente". Eu tô carente do quê? Aí todo mundo subentende que a pessoa está carente de afetos. É uma carência afetiva. Então, como se esse adulto, essa pessoa adulta chega, a gente está querendo dizer que a gente está com uma falta de afeto, é uma carência afetiva, não é uma carência tipo, ah, eu sou uma pessoa carente de alimentos, né? Tem pessoas que são pessoas carentes mesmo, passam fome, não tem onde morar, tudo é carência, carência significa falta. Mas aqui na nossa temática a gente está falando da falta de afetos. Só que essa terminologia carência, ela é uma terminologia errada, entendeu? E ela confunde a cabeça ao invés de ajudar. E aí, a hora que você falou que você queria me convidar para falar disso, eu falei, é um ótimo tema, porque muita gente não sabe disso. Porque a carência afetiva do adulto, no limite, ela não existe. Não existe carência. Então, a gente tem que ver o que, que existe, mas carência não existe. Falta. Falta. Isso. Quando a pessoa fala que ela tá carente, ela tá sentindo falta de amor. Ou seja, ela tá querendo um amorzinho, como diz o Jota, né, dos náufragos. Um amorzinho. Mas que falta eu sinto de um bem. Essa, é isso aí. Bom, o pessoal aqui conhece camadas, né? Então compraram o negócio do quarta camada, então todo mundo sabe o que que é camada? Tá. Então o que que acontece? Quando nós somos crianças, quando nós fazemos aquela transição da terceira para a quarta camada, nós saímos da dimensão cognitiva, né, daquele negócio de conhecer o mundo, e a gente começa a medir os afetos que nós temos dentro de nós. Então, nós começamos a medir com a razão as situações que nós estamos vivendo. E nisso é onde a criança ela começa a tentar conquistar o afeto dos pais. Porque antes ela tinha isso gratuito e ela nem se dava conta disso, porque ela estava conhecendo o corpo, ela estava conhecendo o ambiente, e agora ela vai solicitar o afeto dos pais.
E por que ela faz isso? Por que a gente solicita o afeto dos nossos pais? Primeiro por uma necessidade de sobrevivência, porque, tipo assim, se o meu pai e minha mãe não gostar de mim, no limite eu posso morrer. Eles podem me deixar lá e eu morro, entendeu? E também por uma questão espiritual, porque nós fomos feitos para sermos amados. Então a gente começa a tomar consciência desse amor afetivo, de carinho, porque pensa, sua mãe tá lá cozinhando para você, comprando as coisas para você, mas isso não supre a questão afetiva. Então, o ser humano ele tem uma dimensão afetiva e ele tem uma dimensão mais prática, assim, né? Que a gente tem o amor efetivo e o afetivo. Então, quando a gente entra na quarta camada, a gente está procurando o amor afetivo. E a gente realmente sente essa carência, porque a gente chegou no mundo e a gente só tem que receber, a gente não tem nada para dar, nada é nosso. Então, essa carência ela é própria da criança. Ela tem aquela carência mesmo, ela precisa receber afetos, mas não é o caso de um adulto, porque o adulto, se ele sentir vontade de ter afeto, não é uma carência, não é uma falta, entendeu? O adulto, até porque eu consigo dar afetos. Então não é como se eu fosse uma criança que não tem muito controle de afetos, não entende afeto, entendeu? Então, às vezes a criança é carinhosa com você, mas ela só está imitando, ela não sabe ainda. Agora, nós podemos, por exemplo, assim, ó, eu quero receber carinho, é um desejo, não é uma carência, não é uma falta. Então, comece por aí. Aí, se eu quero receber um carinho, o que que eu faço? O que que a gente faz quando quer receber carinho? Vocês querem responder aí no chat? Eu gosto da interação com a galera. O que que você faz se você quiser receber carinho, Giovanni? Ó, no limite, se você quer receber carinho, o que você faz? Sendo adulto, você dá. Entendeu? Então, tipo assim, você pode chegar para uma pessoa dando um abraço, você pode chegar para uma pessoa, pode até mesmo pedir um carinho, entendeu? Então, tipo assim, o adulto é diferente a forma que ele lida com os afetos, ou deveria ser. Então, se eu sinto falta de afetos, eu preciso entender que isso também está no meu controle, entendeu? Que eu posso fazer algo por isso. Mas eu falo assim, Laura, mas só que o afeto que a gente quer é o afeto do amorzinho, não é da mãe, não é do não sei quem. Ok, mas aí, o que que a gente tem que entender? Eu querer esse afeto não é uma carência. Essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Eu quero, mas eu não sou carente, como se algo me faltasse. Porque os afetos de que eu necessito, eu como adulta, que sou uma pessoa madura, que tem bons relacionamentos, eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, eu tenho colegas de trabalho, eu tenho pessoas que eu ajudo. Eu tenho de onde receber afeto, eu não sou carente de afetos. Entende que tem uma diferença aí? Por isso que essa forma carência afetiva confunde a cabeça e você começa a achar que te falta alguma coisa e você sai procurando essa coisa como se você ainda fosse uma criança. Isso. 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 Na verdade, quando a pessoa se percebe carente, ela se identifica com isso, é porque ela é ainda infantil, ela ainda está na quarta camada. Mas a terminologia carência não ajuda, deixa você pior, porque você começa a acreditar que realmente te falta ou que te faltou. Então, assim, minha mãe e meu pai não me amaram, por isso que eu sou carente. Você não consegue perceber com a sua razão, por exemplo, os movimentos que seus pais fizeram de amor efetivo, que é muito maior do que o amor afetivo. Os afetos são uma pequena dimensão, mas o ser humano tem todo um amor efetivo. Imagine uma pessoa seja toda carinhosa com você, mas a pessoa te deixa passando fome, te deixa passando sede. Entendeu? As questões mais básicas, elas estão ligadas ao amor efetivo. Só que a pessoa adulta, que ainda se vê na quarta camada, ela acha que ela não foi amada. Tipo, minha mãe e meu pai não me abraçavam, então eu não fui amada, então eu sou carente. Ela não percebe que ela foi alimentada, ela foi cuidada, ela sobreviveu, porque alguém cuidou dela. Ela recebeu amor de todos os lados. Nós somos cercados de amor, de cima e embaixo, de todos os lados. Não tem para onde fugir do amor, não tem para onde correr. Nós, assim, todos nós que estamos aqui, se nós fizermos uma pequena reflexão, nós vamos entender que nós não somos carentes, nós somos amados.
Então começa a mudar a chave, tipo, poxa, eu não sou carente. Então calma aí, entendeu? Afetivamente, nós não somos carentes. É carente do quê? Essa é a pergunta, né? Carente, carente no sentido de falta, não. A gente, ou pelo menos não deveria ser, porque se eu sou um adulto maduro, eu tenho bons relacionamentos, eu tenho de onde tirar afeto. Isso é um ponto, nós precisamos de afeto, todos nós precisamos de afeto. E o afeto passa pela cordialidade, pelo bom tratamento, por alguém que te escuta, por alguém que te abraça, por alguém que te beija, mas não precisa ser o seu amorzinho. Esse é o ponto. Entendeu? A carência afetiva tem a ver com uma crença que a pessoa tem. Eu acredito que eu preciso de um amorzinho e eu só vou ser feliz quando eu tiver meu amorzinho. Pronto, se você pensa isso, você está carente, entre aspas. Tá, isso. O estado de carência real é das crianças. Nós não temos isso. Por quê? Porque nós temos poder de ação. E para receber afeto é muito fácil. Eu dou afeto, eu recebo. É ou não é? Você entra numa padaria, você chega, oi, nossa, você tá bonita. A pessoa sorri de volta, a pessoa é cordial de volta. Isso é afeto. Entendeu? Então, a carência que a gente chama de carência afetiva é uma suposta falta de afeto. Mas se eu sou adulta, eu não tenho falta de afeto. Então, o que eu tenho de verdade? Um desejo de ter alguém comigo. Não é uma carência, é um desejo. Eu quero alguém comigo. Não como se eu fosse assim, eu sou necessitado, eu sou carente. Não, mas eu quero ter alguém comigo. Aí começa a mudar a conversa. Manda. Depende de tudo. Não funciona. É que, na verdade, é assim, a pessoa que se compreende como carente, quando você fala assim, fulano é carente, aí você dá essa definição. Alguém que quer muito um relacionamento, alguém que sente falta de ter alguém, que fica triste porque não tem alguém, e tem inveja de quem tem alguém, fica, todo mundo namora, menos eu. Essa pessoa que se enquadra nisso, ela é uma pessoa com um emocional infantil, com uma percepção infantil, e essa pessoa, quando ela, tipo, por exemplo, assim, ela tá na vida adulta, ao invés dela agir como um adulto, ela está agindo como criança. E é daí que vem a desordem.
entendeu? É como se a pessoa não percebesse que ela tem poder de ação no mundo. Então, qual que é a diferença gigante da quarta camada para a quinta camada? Na quarta camada, eu recebo. Na quinta camada, eu começo a fazer. Eu começo a fazer algo, eu começo a me desafiar, eu começo. Entendeu? Então, quando eu começo a me perceber como adulta, que é capaz de fazer algo, eu começo a suprir essa carência que, na verdade, é uma falta de mim mesmo. Porque você pode ter certeza que a pessoa carente, ela não está se superando, ela não está colocando meta, ela não está no emprego que ela gosta, ela não está fazendo uma coisa interessante, a vida dela é um porre e ela acredita que se chegar um amorzinho vai salvar a vida dela. Ela não tem um hobby, ela não faz um nada, entendeu? Ela não é autorresponsável, ela tá largada igual uma criança sem pai, assim. É um maior abandonado, entendeu? Eu sou igual o Cazuza, eu sou o maior abandonado. Eu quero um pai, eu quero uma mãe, eu quero proteção. Então, quando eu vou pro relacionamento, eu vou buscar meu pai e minha mãe, não vou buscar um amorzinho, vai dar tudo errado. Não é uma necessidade, é um desejo. Começa por aí. Mas por que eu sinto como necessidade? Porque eu me abandonei. Eu sou o maior abandonado. Eu estou esperando alguém para me salvar. Eu estou esperando meu pai, minha mãe, meu patrão, o governo. Entendeu? É aquela pessoa que tudo ela reclama. Ah, porque tá tudo ruim. Ah, porque eu ganho pouco. Ah, porque o governo isso. Tudo isso gera uma percepção de uma falta muito insuportável. Aí eu me identifico como carente. Isso. Mas a pessoa não percebe. Isso, ela não sabe o que ela quer, porque a vida dela tá abandonada, entendeu? Ela não tem a tal da autorresponsabilidade. E ela, você pode ter certeza, a pessoa carente, ela ainda tem questões para resolver com os pais, tem mágoa dos pais, acha que não teve pai, acha que não teve mãe, se percebe dessa forma, entendeu? Tipo, nossa, eu sou carente. E aí o Alisson, acho que é o Alisson, eu consegui abrir o chat, mas eu perdi de novo, gente. Não sei mexer muito bem nessa reunião aqui. Perdão. Mas o Alisson perguntou se toda pessoa imatura é carente. Sim, ela se percebe como carente, entendeu? Tipo, nossa, eu preciso de um amorzinho, preciso ter alguém na minha vida. A vida do jeito que tá não tá boa. Agora, a grande pergunta é: pra que você quer ter um amorzinho? A pergunta de milhões: pra que você quer ter um amorzinho? Alguém aqui consegue me responder? Tipo, todo mundo tá aqui no grupo querendo ser interessante pra ter um amorzinho, mas pra quê? Isso! É isso! É isso! Aquele é um egoísta, ele nem tá vendo o que ele tá fazendo. Isso. E ele é uma pessoa irresponsável, porque ele não tá fazendo nada por ele mesmo, entendeu? Pode perguntar pro carente, o que você faz para você mesmo? Você faz uma boa alimentação? Você faz academia? Você tem projetos? Você. Quem nunca? Margarida. Ele trabalha mais ou menos. É.
E é, assim, a gente nunca consegue colocar uma pessoa numa caixinha, tipo assim, mas o mais das vezes, é comum que essa pessoa esteja perdida na vida. Então, tipo assim, ela não tem outros, a nossa vida tem outras áreas. Então, assim, eu tenho a área intelectual, que são as coisas que eu estudo, eu tenho a área afetiva na questão dos meus amigos, por exemplo, dos meus familiares. Eu tenho a área profissional, o dinheiro que eu vou ganhar, tenho o autodesenvolvimento. Essa pessoa que ela tá abandonada, ela se abandonou, a vida dela tá ruim, ela acha que só resolvendo o amorzinho já resolve tudo, entendeu? Como se, tipo assim, nossa, achou um amorzinho, vai resolver tudo. E assim, isso vem também do imaginário mal formado, não vem só de imaturidade. Porque, por exemplo, na novela da Globo, que a gente assistiu, todo mundo assistiu, nem que for um pedaço da vida, todo mundo assistiu essas novelas. Quando os pares ficam juntos, resolve todos os problemas. Vocês já perceberam? Já perceberam? Isso é muito forte no nosso inconsciente. Você não tem a dimensão racional. Você tá pensando, mas é assim, a hora que, sei lá, a Betina fica com o Guilherme lá na Malhação, lembra? Tinha uma Betina lá, nem lembro se é Guilherme. É Bernardo, acho que era Betina e Bernardo, sei lá. A hora que eles ficam juntos, o dinheiro resolve, a vida resolve, tudo resolve. É como se fosse a grande questão. Se você resolve isso, você resolveu tudo. E na verdade é uma mentira. Então, quando a pessoa está com essa percepção psicológica de si mesma, quando ela entrar no relacionamento vai ter crise, ela vai achar que ela vai ser rejeitada, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de não ser aprovada, tudo é briga, tudo é ciúme, tá sempre inseguro, assim, não tem paz. E fora que aí começa toda a predisposição da dependência emocional. Porque a pessoa acreditava que ela era carente, agora ela acredita que ela é dependente. São duas crenças, porque um adulto ele não é nem carente nem dependente emocional, isso não existe. Num adulto isso inexiste. Ou dependência não, não. Não que nós sejamos autossuficientes, veja bem, nós precisamos uns dos outros, mas esse sentimento psicológico, entendeu? Essa questão psicológica de eu sou carente ou eu dependo de outro, isso não existe num adulto, entendeu? Porque o adulto ele sabe, tipo assim, eu sei que eu dependo de relacionamentos, mas não o amorzinho específico. Eu dependo de bons relacionamentos, de bons amigos, de um bom convívio com os meus familiares. Se eu dependo disso, se eu ajo em favor de, e pronto, acabou. Simples assim. E o adulto, assim, que é adulto, ele não fica prestando tanta atenção nos seus afetos. Esse é o pulo do gato também, porque quem está prestando atenção no emocional acima de tudo? A pessoa que está na quarta camada. O quarta camada, a criança. A criança. Que foi criado. Combina. Então, começa pelo fato de que a pessoa conta a história dela errada. Então, ela se percebe como alguém que não foi amado. E ela tem um desejo profundo de ser amada. Então, começa por aí. Só que todos nós fomos amados, mesmo que seja num sentido mínimo, porque senão nós não chegaríamos aqui.
O ser humano ele não sobrevive se ele não for amado. Se você tá vivo, alguém te amou, entendeu? Se vocês já fizeram a experiência de pegar um bebê no colo, não dá, ele é total carente. O bebê é carente de tudo. Ele é carente de afeto, ele precisa que pegue, ele que abrace, ele contato visual, né? Existem estudos hoje que falam que o bebê pode desenvolver autismo porque a mãe não fez contato visual com ele. Então, assim, o bebê ele é total carente. Ele é carente de comida, ele é carente de afeto, ele é carente de tudo. Só que alguém cuidou da nossa carência. Nós já fomos carentes. Eu e você, nós fomos completamente carentes, completamente dependentes. Alguém cuidou de nós e nós estamos aqui. Entendeu? Só que aí nós percebemos que nós não fomos amados, nós percebemos que nós queríamos um pai de uma tal maneira. A sociedade diz para nós: ah, o seu pai deveria ser assim. Agora, quem que disse também que o teu pai tinha que ser assim, entendeu? Você bota na cabeça, ah, meu pai tinha que ser assim, a minha mãe tinha que ser assim. E você não se percebe a gente, entendeu? Então você ainda fica preso como se você tivesse 10 aninhos. Você se sente como se tivesse 10 aninhos. Você não entende assim, ah, poxa, eu não tive um pai do jeito que eu queria ou uma mãe do jeito que eu queria. Um exemplo. Mas eu posso amar, eu posso servir, eu estou viva, a minha vida, eu tenho uma história para construir, eu não sou vítima de nada, eu não estou esperando nada. Eu vou lá e faço. Quando você começa a fazer isso, você vira uma chave gigante. E esse sentimento, sabe assim, é aquele aperto no peito, aquele negócio, eu queria alguém para abraçar, eu queria alguém para dormir junto, eu queria alguém que vai sumindo. Porque você começa a pegar a sua vida e fazer ela ficar boa, uma vida interessante. Aí, claro que você vai ter o desejo de ter alguém, muitas vezes é porque você está imitando os outros, você nem sabe por que você quer ter alguém, mas muitas vezes é por vocação, você é vocacionado ao matrimônio. Então não adianta você ter todos os seus amigos, as pessoas que você ama, porque você precisa daquela pessoa que vai formar com você a sua família. Só que é diferente um desejo de uma carência. O desejo é uma coisa que eu quero, a carência é uma coisa que eu preciso. Eu também chorava. Pinga no chão, assim, a lágrima.
Boa! Isso! É isso, Giovana, é isso! E ele falou alguma coisa? Alface. Ah. Ó, tá, beleza. Isso! Para isso que nós estamos aqui. Terapeuta serve para isso. É isso. Eita, percepção. A carência, o sentimento de carência está na falta de percepção. Quando eu começo a perceber que eu já recebi muito e que eu já fui muito amado e que eu sou adulto e que eu posso agir no mundo, eu começo a sarar. Vai sumir na carência. É aí que o jogo vira. O problema não é se o seu pai foi bom ou foi ruim, porque, por exemplo, quando você assiste o filme do São Felipe Neri, ele começa a brincar com as crianças, aí ele começa, ele vai voltando para trás. Não sei se vocês já viram isso no filme, que aí ele começa a falar: quem que criou não sei o quê? Foi o meu pai. Quem criou meu pai? Meu avô. Quem criou o avô? O avô do avô. Vai indo, vai indo, vai indo, ele chega em Deus. Então, no limite, se o meu pai presta, o meu pai não presta, quem me criou foi Deus. Quem é meu pai é Deus. Então, é uma hora também que, quando você é adulto, você começa a ver seus pais como pessoas. Porque quando você é criança, você não vê seu pai como pessoa, seu pai é seu herói. Se o seu pai te olha torto, você vai chorar. Tipo assim, meu Deus, o meu herói me reprovou. Ou então a sua mãe, ela é sua heroína. Se a tua mãe olha feio pra você, você vai pro quarto chorar. Aí você quer ser aprovado, entendeu? Aí eu vejo adultos que chegam no meu consultório e falam assim: Laura, eu queria namorar o Zezinho, mas a minha mãe, ela não gosta do Zezinho, então eu tenho medo de namorar o Zezinho, porque vai que a minha mãe tá certa. Entendeu? A pessoa ela não consegue ter a própria percepção da vida porque ela olha para a mãe dela como ainda se fosse assim: minha mãe sabe tudo. A minha mãe sempre acertou, meu pai que sabe tudo. Eles não entendem assim: o meu pai e minha mãe são duas pessoas. Não interessa se é bom ou se é ruim, é pessoa. Quem me ama, quem é meu pai acima de tudo é o próprio Deus e a minha mãe é a Virgem Maria. Melhor pai, melhor mãe nós não podemos ter, entendeu? Então aí é onde, assim, eu tenho uma teoria, essa é minha, mas eu acredito que eu testando ela, se vocês puderem me ajudar a testar ela, depois vocês vêm contar, que é o seguinte, quem reza a oração de São Francisco com o coração e reza todo dia, essa pessoa já vai subir para a sexta camada, ela vai subir, rapidinho ela vai subir, porque o quarto camada, ele não se percebe a gente, ele se percebe criança. Então, tipo assim, por exemplo, tem uma amiga minha, que ela tinha, na época, uns 18 anos, ela foi pro convento, e deu tudo errado lá no convento, não era vocação dela, voltou para casa. Quando ela voltou para casa, ela entrou em depressão. Aí ela foi na terapeuta. Aí ela falou assim: ah, porque eu fico em casa o dia inteiro, minha vida é muito ruim, eu fico trancada no quarto, tudo que eu queria desmoronou, e aí eu quero comprar uma coisa, minha mãe não compra. Aí a terapeuta falou para ela assim: mas por que você não compra? Ela assustou. Ela falou: porque eu não trabalho. Ela falou: mas por que você não trabalha? Aí ela assustou de novo, porque ela não tinha percebido que ela podia trabalhar, entendeu? Tipo assim, ela não entendia.
Aí, tipo assim, isso é uma das coisas que vira na nossa cabeça. Eu posso fazer algo. Então você sai daquela que recebe. Olha quais são os verbos do quarta camada: ser amado, ser aceito, ser validado, ser compreendido, pelo amor de Deus. Né? O quarto camada quer muito ser compreendido. Ele odeia que não entende ele. Então ele quer ser amado, validado, aceito, compreendido e tal. Agora, quando ele vai subir para a camada, ele vai só para a quinta, ele vai testar, ele vai se desafiar, ele vai tentar, ele vai esforçar, ele vai superar. Tudo isso são verbos da primeira pessoa. Você não está no passivo recebendo. E aí, na oração de São Francisco, fala assim: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Você começa a se perceber a gente. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Cara, a pessoa chega aqui assim pra mim: ai, mas eu não sei se meu namorado me ama, não sei o que. A pessoa sofrendo, chorando na terapia. Aí eu falo assim: você ama? Aí a pessoa fala: não sei. Por quê? Porque ela é carente, entendeu? Ela não se percebe. Ela não sabe se ela ama porque ela simplesmente não foi lá amar. Aí eu vou lá e falo pra pessoa: querida, vai lá e ame o seu namorado. Aí ela: mas não consigo. Eu falo: consegue sim, vamos lá. Amor é atos concretos. Compra um doce para ele de presente, faz uma ligação para dizer que te amo, leva um café para ele da manhã, leva uma cerveja, faz alguma coisa. O amor é atos, são atos. Obras é que são amores. Você sai daquela fita de: eu preciso que alguém me ame. Aí vira um desejo. Aí o desejo já é mais tranquilo, entendeu? Tipo assim, eu tenho um desejo. Tipo assim, eu aqui com 31 anos, sou solteira, eu tenho o desejo de me casar. Mas entre o desejo e a carência é um abismo, entendeu? Esse é o ponto. De sentimento, né? Isso! Isso, é isso. Perfeito. Manda. Tá. Ó, vamos lá. A carência afetiva, ela não vem da luxúria. Ela pode estar junto com a luxúria, mas ela vem da falta de percepção. A partir do momento que eu me percebo, não só que eu sou adulto, mas também que eu fui amado, e que eu não preciso de um amor de, por exemplo, no meu caso, eu não preciso de um amor de um homem. Não preciso, eu quero. Diferente. Aí, beleza, você vai começar a curar a carência. E você está mais pronto para ser uma pessoa que está disposta a ser rejeitada, se for preciso, porque você tem seus valores, você tem seus ideais. Tipo assim, não é o Joãozinho da esquina que vai me dizer quem eu sou, entendeu? Eu sei quem eu sou, que é o começo que você falou. Eu sei quem eu sou. Então, por exemplo, você é interessante. Interessante para quem? Entendeu? Por exemplo, você é uma pessoa religiosa, uma pessoa que estudou a religião,
Para uma pessoa ateia, uma pessoa boêmia, ela não te acha interessante, ela te acha um careta, um quadrado. Então você tem que saber também para quem você quer ser interessante. Fecha parêntese. Agora, a luxúria é outro problema. A luxúria ela é um problema nosso. Nós todos temos as raízes do pecado capital em nós, todos os pecados, os 7. Aí, a luxúria, ela, todos os pecados que nós temos, eles têm a ver com uma outra carência, que não é essa carência. Quando eu chego aqui e você fala assim, Giovana, eu tô carente. Você vai entender que eu tô carente de um rapaz, você vai entender que eu tô carente porque eu quero um amorzinho. Beleza, beleza. Só que todos nós somos carentes no sentido de que nós precisamos de Deus. Nós temos uma sede infinita. E não tem nada que alimenta aquilo, entendeu? Então você vai fazer sexo que nem um louco, não vai adiantar. Você vai comer que nem um maluco, não vai adiantar. Você vai juntar dinheiro, não vai adiantar. Nada vai adiantar, entendeu? Então aí vem de uma outra carência que tem a ver com uma questão espiritual também. Agora, se eu sei que eu não sou carente de um amorzinho, ponto. E eu sei que eu ser viciada em pecados de luxúria não é bom para mim, ponto. Eu consigo combater. Agora, como que eu vou combater se eu acho que eu preciso de alguém e se eu acho que eu preciso fazer sexo? Tem muito mais a ver com a tua crença do que com a realidade em si, entendeu? Tem a ver com você vai buscar isso porque você acha que você precisa, porque você acha. Não, você não precisa. No limite, você não precisa. É o Espírito Santo. Não, ó, existe o seguinte: a gente, como terapeuta, a gente é treinado para perceber mentira. Então, assim, essa pessoa aí, seu amigo, ele é um mentiroso. E aí você está acreditando nele, por isso que não resolve. Você dá a solução, mas ele não quer a solução. Ele está falando outra coisa, ele está falando uma coisa, mas ele queria dizer outra. Então, muitas vezes, por exemplo, o ateu, ele não é ateu porque ele não tem fé, ele é ateu porque ele tem um interesse de continuar fazendo uma certa coisa e ele quer pensar que ele não vai ter consequência disso. Entendeu? São mentiras. Então, hoje, por exemplo, o ateísmo ele é atrelado à moral. Tipo, se Deus existe, eu tenho que obedecer. Eu não vou obedecer porcaria nenhuma. Eu não quero que Deus exista. Ou então, você pode falar várias coisas que essa pessoa está te falando. Na maioria das vezes, não resolve e a pessoa não quer perceber porque ela está mentindo. Aí é onde também a pessoa gera neurose. Porque esse sentimento de carência num adulto é uma espécie de neurose. Eu não sou carente, entendeu? Eu não sou neném. Agora, num sentido espiritual, num sentido maior, aí sim, nós somos todos carentes do próprio Deus. Então, aí é onde, assim, por exemplo, está se sentindo carente, você está vendo que você é imaturo, você pode canalizar a tua vida tanto para ações concretas de amor ao próximo, ações de ser agente e também de ter uma vida de oração, de fazer os exercícios espirituais que vai ordenando as paixões. Porque, no limite, se Deus não nos ordenar, você pode ser maduro, tanto que for, você pode estar na oitava camada, mas você vai estar lá querendo transar com todo mundo. Entendeu? Você, não, eu sei que eu vou pro inferno. Tipo, a oitava camada já está pensando na morte ali. Eu sei que eu vou pro inferno, mas eu quero fazer isso. Por quê? Porque o que nos leva a pecar não é uma questão nem de carência, nem de percepção. São as nossas desordens. Todos nós estamos inclinados ao mal. Então, como que eu vou me inclinar para o bem? Pelo jejum, a oração, a esmola e os sacramentos.
Assim, a coisa mais eficiente para ordenar um ser humano para o bem são os sacramentos. Porque nós queremos fazer o bem, nós nos realizamos no bem, mas as nossas paixões nos levam para o mal. E a gente faz o mal que a gente quer. Aí a gente reza como São Paulo: o bem que eu quero eu não faço, mas ao contrário, eu faço o mal que eu não quero. Então, sem vida de oração, eu não ordeno a luxúria. Então, a luxúria não tem nada a ver com carência. Então, você pode resolver uma carência, mas aquela carência da luxúria não resolve, porque é uma carência do próprio Deus. Não, ninguém vai ajudar ele. Só um bom terapeuta ainda olha lá. Depende do quanto essa pessoa está te sugando. Porque a pessoa carente, ela suga. Ela é uma pessoa folgada, uma pessoa que não se percebe. Ela acha que todo mundo deve alguma coisa para ela. Né? O Ítalo ele cura muito esse tipo de coisa com o famoso ninguém me deve nada. Porque se ninguém me deve nada, então eu tenho que fazer. É de novo, se perceber a gente. Mas a pessoa carente, ela suga. Então, assim, tem pessoa que te consome. Aí você sai fora. Senão, obrigada. Tipo, sai da casa da mãe. Nem todo mundo vai amadurecer saindo da casa da mãe, não é necessário para todo mundo, enfim. Não, não. Na verdade é o seguinte, se você namora uma pessoa carente, vamos supor que eu comecei a namorar uma pessoa e ela é carente. Na verdade, eu também era carente. Ponto. Ninguém namora um carente se não for carente. Ah, Laura, mas agora eu melhorei. Ah, agora você melhorou, aí você tem que ver o seguinte: você gosta dessa pessoa mesmo? Se você gosta dessa pessoa, você continua amando essa pessoa e rezando por ela e mostrando com a sua vida o que é ser a gente. Entendeu? Porque pensa comigo, faz de conta assim, eu comecei a namorar. Aí o cara, eu era carente, o cara era carente. Eu vou pegar comigo aqui, faz de conta que eu era muito carente. Toda hora eu queria atenção. Se o cara não mandava bom dia, eu achava que, nossa, meu Deus, quer largar de mim. E aquele medo, nossa, quer largar de mim, não sei o quê. Aí o cara amadureceu. Aí o cara começou a fazer um monte de coisa, ele começou a estudar um monte de coisa, ele começou, sei lá, entrou na musculação, foi fazer inglês, foi fazer não sei o que lá, foi viajar, foi não sei o quê. Cara, o que isso vai gerar em mim? Eu vou começar a falar assim, pô, ele foi, deixa eu ir também, entendeu? Porque, tipo, ó, meu namorado tá bonitão, deixa eu ficar mais bonito também. Entendeu? O movimento que começa. Agora, se a pessoa faz tudo isso, mas ela não demonstra o amor dela pro carente, aí o carente começa a infernizar. Ah, por que você tá se arrumando? Você tá arrumando pra outro. Ah, por que você tá indo na academia? Você tá indo pra academia pra outro. Ah, por que você fica bonito? Pros outros, entendeu? Aí a pessoa surta, vira inferno, vira briga, vira tudo. Mas se no limite uma pessoa amadurece e ela ainda ama a outra, ela consegue puxar. Então depende.
É, sim. Então é porque o primeiro não mudou ainda. Porque necessariamente muda, entendeu? Porque, tipo assim, ó, a pessoa que ela é autorresponsável, por exemplo, eu sou autorresponsável. Então, eu preciso dormir, porque amanhã eu preciso acordar 5 horas da manhã. Aí eu tô lá de papinho com meu namorado, mas eu preciso dormir. Se eu sou uma pessoa madura, eu vou dormir. Entendeu? Eu vou falar, olha, amor, preciso dormir, tchau. Se o cara começa a dar chilique lá porque ele é carente, problema dele. Você demonstra o amor, mas você não liga para esse tipo de chilique. Por quê? Porque você tem uma ordem na vida. Porque isso é uma das coisas também da maturidade. Você precisa de ordem. Se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Se eu não faço as coisas por mim, como é que eu vou namorar alguém? Que tipo de pessoa você? Você é um peso? Entendeu? Porque os carentes, eles se atraem. Então, em geral, é um que quer tudo e o outro que dá tudo. Mas eles, às vezes, se alternam também. Então, não tem uma... Porque o pessoal fala assim, o narcisista atrai o carente, não sei o quê. Não, na verdade, não existe sim uma receita. Às vezes a pessoa faz tudo pela outra, aí às vezes a outra troca, mas tudo que a pessoa faz é sempre querendo uma troca afetiva. Ela quer ser validada, ela quer ser reconhecida, ela quer ser amada. Telenovela, então são dois egoístas. A hora que um vira generoso, ele começa a entender o que é necessidade, o que é frescura. Aí você não dá bola para as frescuras, a vida que segue. Tipo, eu vou lá e falo pro meu namorado, amor, vou dormir. Fica com Deus, te amo. E ponto, vou dormir, acabou. Entendeu? Mas ele quer mais atenção. Dane-se, eu preciso dormir. Entendeu? Você é um adulto, você muda a cabeça, você não fica dando bola pra qualquer bobeira. Você sabe o que é necessidade, o que é frescura. Então, a pessoa muda. Se uma pessoa amadurece, a outra amadurece também. Mas não tem uma fórmula, sabe, Giovanni? Esse negócio de namoro não é nada. Depende, qual namoro? De que namoro nós estamos falando, entendeu? Então, cada caso é um caso. Tem gente que namorou, mas não teve aquele vínculo afetivo profundo, entendeu? E tem gente que teve. Teve gente que passou pedaços da vida junto, tipo assim, um deu a vida pelo outro, um ficou doente, o outro ajudou, entendeu? Aí, tipo, não tem uma regra, você tem que ver cada caso. Aí você tem que olhar para o seu namoro e falar: poxa, eu quero casar com essa pessoa aqui? É essa pessoa que eu amo? Eu tenho paciência com essa pessoa? Eu quero fazer essa pessoa feliz? Porque, em geral, o carente não consegue nem responder isso, porque ele está olhando para ele. Ele não consegue saber nem se ele gosta do outro, porque os sentimentos são estáveis. Então, um dia você gosta disso, você não gosta. Você gosta disso, mas não gosta daquilo. Você não sabe se você ama, entendeu? É muito confuso. Agora, quando você já é adulto, você já é agente, você já é autorresponsável, você tem uma vida e você ama a pessoa, você ama mesmo, para a pessoa ficar feliz, entendeu? Não é, eu vou agradar ou vou me anular? Eu vou agradar sem me anular. Eu vou agradar de propósito, olha que beleza. É uma terceira opção. É outra vida, é outra cabeça, é outra mentalidade, entendeu? É difícil até de se explicar em palavras, que é outro jeito de ver as coisas. Um resumo da carência? Então, o resumo da carência é isso que a gente conversou. Que eu me percebo como uma criança. É bem o maior abandonado do Cazuza. Eu sou maior, mas eu me sinto abandonado, como se alguém me devesse algo, alguém devesse cuidar de mim, alguém devesse me dar afetos, alguém devesse me amar. E eu sinto isso como uma necessidade, eu percebo psicologicamente como uma carência. Então, a primeira coisa é entender que não é uma carência.
que para eu estar com outra pessoa tem que ser uma escolha livre. Então, assim, se eu sou carente, se eu sou dependente, mas que diacho de liberdade que é essa? Eu não tenho escolha. O amor tem que ser uma escolha. Então, eu começo a agir como adulta, eu começo a praticar o bem, eu começo a pensar no bem do outro. Aí, pronto, aí você tá pronto para achar o amor de sua vida, pra você ter um relacionamento bom, porque, por exemplo, às vezes você tem ainda resquícios de sentimentos ruins, mas se você tiver essa percepção, já te ajuda, entendeu? Então, o começo da cura é a percepção. Então, tipo, eu percebo que eu não preciso que aquela pessoa me aprove, eu não preciso que aquela pessoa me ame, eu não preciso conquistar aquela pessoa. Tem milhões de pessoas no mundo, bilhões de pessoas no mundo. Então, tipo assim, pô, eu gostei do Zequinha lá, gostei, me chamou atenção, me chamou o interesse. Mas o cara não gostou de mim. Um beijo, um abraço. Entendeu? Deus. Você consegue fazer isso. Agora, quando você se percebe carente, você não consegue, porque qual é a primeira coisa que o carente faz? Ele apega. Agora, quando você já tá mais num caminho, você fala, cara, eu gosto de você, mas você não gosta de mim, é tchau. Por que eu preciso na minha vida de alguém que não gosta de mim? Eu preciso disso? Sim, sim. Ele se percebe como carente, ele não se percebe a gente, ele acha que tá faltando alguma coisa na vida dele, ele se apega com pessoas, ele acha que os outros devem as coisas para ele. Então, tipo assim, a pessoa carente, ela é carente em tudo também, não é carente só no relacionamento. Então, tipo, ah, minha amiga foi com a outra amiga e não me chamou. Ela fica tipo, nossa, que absurdo, entendeu? Sim, conheço, conheço. Bons assuntos. Tem, tem. Porque, por exemplo, as novelas da Globo, por exemplo, que formaram o nosso imaginário, ou os filmes do Nicholas Sparks, né, que eu fiz até um reel sobre o Nicholas Sparks, eles colocam o amor como centro da vida. O amor, não o amor, porque tudo é amor, entendeu? É o amor pela minha mãe, é o amor pelos meus amigos, é o amor pelos meus irmãos, é o amor pelo meu pai, é o amor pelo meu avô, é o amor pelo meu trabalho, o amor por Deus. Olha quanto amor que tem na vida. Mas eles colocam só o amor homem e mulher. Não tem. Mas também não só, às vezes você pega ali um amor para recordar, entendeu? Não tem nada sexualizado, aquilo é super puro, mas o centro de tudo é o amor entre um homem e uma mulher, como se fosse o centro da vida. Agora, pensa os gregos, os espartanos, você acha que eles tinham amor de homem e de mulher como centro da vida? Como eram as histórias que eles contavam? Quais eram as histórias dos gregos? Eles contavam a Odisseia, a Ilíada, a Eneida, eram grandes guerras, eram grandes viagens, eram grandes conquistas, eram grandes coisas. O amor era um elemento, mas existia outros elementos. Agora nós não, nós temos um imaginário estreito. Então, assim, não é nem só sobre a beleza. Olha as músicas. Tipo assim, hoje eu vim na viagem na estrada cantando as músicas que estavam tocando e eu sempre analiso a letra. Mas eu gosto das músicas, mas assim, você ouvir a música e prestar atenção no que você está ouvindo, você não leva para o seu coração, entendeu? Mas se você ficar levando esse tipo de música para dentro sem nem ver, que o Chesterton fala, tem coisa que passa direto, você não toma consciência, mas aquilo entra dentro de você. Vai direto do olho para o coração, entendeu? Não passa pelo intelecto. Ou vai direto do ouvido para o coração, não passa pelo intelecto. As músicas, se vocês pensarem, são todas músicas de quarta camada. Marília Mendonça ficou milionária. Deus a tem em bom lugar, mas é só música de quarta camada. Por exemplo, hoje estava tocando Bijuteria, do Bruno Marrone, total quarta camada.
Não, tudo é quarta camada. As músicas é quarta camada, os filmes de quarta camada. Se você não consumir nada maior do que isso, é difícil também. Porque você vai, por mais que você comece a ser adulto, você comece a ser agente, você continua percebendo, ai, que bosta, sou solteiro. Ai, que droga, sou solteira. Ah, a vida de solteiro é uma merda. Aí, não adiantou nada, você sai da carência, né? Você sai daquela necessidade, mas ainda tem um desejo meio louco ali, meio fora do lugar. Você não tá em paz com a tua própria vida. Quando você tá à toa, não gosta de. Você fica lá pensando na carência, ao invés de ir lá lavar a louça. É, é fato, fato, fato. E também existe o seguinte: como a gente não tem vida interior, isso é um ponto também de reflexão da vida espiritual. O que é a vida interior? Eu aprender a ficar em silêncio comigo mesmo, eu me conhecer, que dói, não é legal, não é agradável, como você falou no começo, mas me leva para Deus. Porque quanto mais eu vejo as minhas misérias, mais eu vejo que Deus me ama. Tipo assim, quem sou eu, quem é Deus, né? Dizem que São Francisco, quando ele se converteu, ele rezava assim: quem sou eu? Quem és tu? Ele falava para Deus. Então, tipo assim, a gente fica lá falando de Deus como se a gente soubesse quem que é Deus, tipo assim, como se a gente conhecesse Deus, tipo assim, oi? Entendeu? Aí, você pode conhecer doutrina, você pode conhecer a história da igreja, você pode conhecer a teologia, você pode conhecer tudo, mas não quer dizer que você conhece Deus, entendeu? Aí, quem não tem vida interior é tomado muito de três coisas. Tem três coisas que acontecem com a gente quando a gente não tem vida interior. A gente tem angústia não, a gente tem tristeza do passado, angústia do presente e medo do futuro. Então a gente tem tristeza do passado. Então você começa a ficar sozinho consigo mesmo, você começa a lembrar um monte de coisa triste do seu passado, e trauma e tal. Aí você começa a ficar sozinho consigo mesmo, você começa a pensar que se você estivesse em outro lugar, com outra profissão, com outro estado civil. Então, tipo assim, se você tá solteiro, você queria estar casado. Se você tá casado, você queria estar solteiro. Entendeu? Isso não passa, isso não se resolve. Você devia estar em outro lugar, eu não devia ter casado, eu não devia ter feito isso da sua vida. Sempre aquela busca ali, aquele negócio. Então, é a tristeza do passado, a angústia do presente e o medo do futuro. Se eu não supero essas três coisas, eu não consigo, nem entrei em mim ainda, eu nem comecei a vida interior, eu nem me conheço. Então, muitas vezes a pessoa que se acha carente, ela só tá vivendo o quê? A angústia do presente. Tipo, ela quer sair dessa vida porque ela acha que ela devia ter outra vida. Então, tipo assim, por exemplo, eu moro em Pós de Caldas, eu sou terapeuta e eu sou solteira. Aí eu começo a achar que eu devia morar em outra cidade, que eu devia fazer outra coisa da vida, que eu devia já estar casada, que com 31 anos, por que, que eu não tenho dois filhos? É a angústia do presente, é falta de vida interior. Oi? E tudo isso porque imaginar uma forma também. Quem disse que a gente tem que fazer isso da vida? Quem de nós pode dizer o que é para você fazer da vida, Giovanni? Quem tá escrito aonde? Ó, só um comentário aqui. O Alisson falou que lembrou do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma ótima leitura. Não tem um centro amoroso, embora tenha um romance. O centro da história é a saga do Frodo tentando vencer o quê? No limite, ele está tentando vencer o pecado, né? Porque o anel vai destruir ele. Cara, é surreal. O Senhor dos Anéis tem um monte de verdade teológica ali naquele negócio. É uma baita de uma saga. Tipo assim, a tua vida é uma saga, não é só um amorzinho, entendeu? E também ele falou, lembrei do José respondendo caixinha sobre carência. É um sentimento como qualquer outro. Dá e passa, vai fazer alguma coisa que passa. Quando você tem esse desejo de ter alguém, dá e passa. O problema é a percepção de ser carente. Ela não passa. Você sempre está se percebendo carente, entendeu?
mas, o sofrimento é uma coisa as pessoas ficam falando de sofrimento. Por exemplo, você tá lá na vida, aí, tipo assim, você vai numa palestra cristã, eles falam como se a vida dos mundanos, entre aspas, não tenha nenhum sacrifício. O sacrifício é ser cristão, entendeu? E não é verdade. E como se a vida do cristão fosse só sofrimento, também não é verdade. E ninguém vai buscar o sofrimento. Se eu falar pra você, busca sofrimento, você vai falar, você tá doido? Eu não, entendeu? Ninguém quer buscar o sofrimento. O sofrimento, ele tem algo de bom quando e somente quando eu aproveito o meu sofrimento para me aproximar de Deus, senão é só ladeira abaixo. Para ele não, para ele é glória. Mas a gente nunca vai conseguir ver isso enquanto a gente não tiver uma vida adulta na fé, entendeu? Porque senão você não consegue ver. Porque uma coisa é eu ver de fora, tipo, nossa, olha que linda, Santa Cecília, eu sou devota de Santa Cecília. Santa Cecília morreu virgem e mártir, e cortaram a cabeça dela e ela estava cantando e não sei o quê, e louvando a Deus. Uau, eu consigo ver o sobrenatural ali. Agora corta o meu dedinho para ver se eu consigo ver o sobrenatural, entendeu? Então a fé ela é um caminho, ela é uma escada. Esse negócio de sofrimento eu não acho um bom caminho, eu não fico falando muito sobre isso, porque eu acho difícil. Tipo assim, se eu falar pra você que pra você subir de camada você vai ter que sofrer, você fala, então eu fico nessa camada mesmo. Ninguém quer o sofrimento pelo sofrimento, entendeu? Só que conforme você vai ficando adulto, por exemplo, você vai na academia, aí você pega 5 quilos, tá pesado. Só que se você continuar, daqui a pouco você pega 30 quilos e já tá leve. Então você vai se fortalecendo e as coisas também que pareciam um grande sofrimento também não é. Por exemplo, quando eu era criança, eu achava um sofrimento trabalhar. Eu falava, gente, que horror, eu ter que trabalhar. Por que tem que trabalhar? Eu achava horrível trabalhar. Achava mesmo. E hoje eu acho uma coisa que me realiza, assim, uau, entendeu? Mas eu era criança e falava, nossa, a gente vive uma vida curta, a gente vai morrendo, tem que trabalhar. Eu pensava isso, real. Então, quer dizer, o que é sofrimento? A tua percepção de sofrimento vai mudando aos pouquinhos. Até um dia chegar num santo desses aí, entendeu? Que morria louvando a Deus diante dos leões. Mas a gente aqui onde a gente está bem aqui embaixo, não é um bom caminho. Entendeu? Por exemplo, todo ansioso tem medo do sofrimento. Todos os ansiosos têm medo do sofrimento. Agora, se eu começar a tratar ele a partir do sofrimento, ele não sai. Agora, se eu começar a fazer ele ficar mais forte, ele começa a ter menos medo. Ele percebe diferente o sofrimento. É igual esse negócio que eu falei, dos 5 quilos, 30 quilos, entendeu? De novo, volta de novo. Ó, a Sara tá falando aqui da Emma, da Madame Bovary, né? O livro Madame Bovary, que foi um livro famosíssimo, né? Que estreou o realismo no mundo, né? Um romance francês. A Madame Bovary, ela ficava lendo folhetim, o imaginário dela foi o espaço. Aí, quando ela se casa, a vida dela é um tédio. E aí ela vai buscar todo tipo de pecado para fugir daquele tédio, e depois ela se mata, é horrível. Mas eu recebo pacientes assim também, tipo, a paciente casou, provavelmente era carente. Aí a pessoa chega e fala: "Ai, não gosto do meu marido. Ai, não sei. Ai, parece. Ai", entendeu? Aí você vai perguntar pra pessoa o que que tem no imaginário dela de casamento. "Ah, eu pensei que a gente ia viajar, que a gente ia". Às vezes nem por quilômetro você começa a resolver o problema da pessoa. Gente, imaginário também é. Poxa, o Fábio Salé de Carvalho, por exemplo, ele estava andando numa praça lá, passou numa banca, comprou o livro do Sócrates. Quando ele terminou de ler, ele fechou os livros e falou: é isso. Eu quero morrer pela verdade. Eu amo a verdade e a minha vida vai ser amar a verdade. Pô, olha o mote da narrativa da vida do cara. Entendeu? Por exemplo, se eu fosse dar um mote para minha vida, seria cuidar das pessoas através do conhecimento. Porque eu sempre estou entregando algum conhecimento que eu sei que vira uma chave, eu sei que funciona, eu sei que liberta. Não como se fosse, ai meu Deus, iluminista, não é isso. Mas existem coisas que se você soubesse, não é verdade que tua vida seria melhor? E quando você descobre, não é verdade que dá vontade de você contar para todo mundo? Então eu levo a minha vida por aí. Se eu for ter um namorado, amém. Se eu for casar, amém. Mas, entendeu? Eu tenho mais o que fazer horas boas.
o homem é mais. Ah, é, feminino. Sim, mas para o homem, eu sinceramente não tenho uma coisa fechada aqui. Se eu for falar, eu vou falar de uma coisa que eu não sei. Mas da mulher eu sei, que é muito aquela coisa de ficar imaginando que vai ganhar buquês. Ela acha, a mulher que tem esse imaginário mal formado, ela é fácil presa de cafajeste. Porque o cafajeste, ele sabe o que ele tem que fazer para agradar. Então, ele vai entregar um buquê de flor, ele vai elogiar ela não só pela aparência, porque ele não liga só pela aparência, entendeu? Aí a mulher fica, ai, nossa, ele gosta de mim, gosta nada, a gente conhece, entendeu? Mas a mulher tem o imaginário, assim, de querer, mas volta de novo no quê? Ela quer receber. Aí a pessoa não consegue perceber atos de amor concreto também. Aí o cara vai lá, faz tudo pra mulher, mas ele não deu um buquê de flores vermelhas. Aí ela fica, ai, não me ama. Ai, gente, é muito difícil ser imaturo, é muito triste, assim. Eu acho que o imaturo tinha que amadurecer logo, de preferência antes de namorar. Porque senão vai ser um namoro muito sofrido. Não que não possa amadurecer enquanto namora. Pode. E às vezes um amadurece, puxa o outro. Mas é sofrido. É sofrido. Agora, para o homem, eu não sei exatamente o que é ativa a carência do homem, ou como que é isso. Eu acho que tem muito a ver com questão social, porque o homem, ele importa muito o que os amigos dele pensam dele. Aí, tipo, todos os amigos do cara namoram, ele não, entendeu? Todos os amigos dele tá casando, ele não. Hum, faz sentido. Faz. É que, na verdade, o homem ele aproxima da mulher muito pelo corpo. Ele vem pelo corpo e depois ele fica pela personalidade, pelo afeto, pelo não sei o quê. Mas quando ele chega, é pelo corpo. Se um homem chega para uma mulher e fala assim: Oi, eu gosto da sua inteligência. Mentira. É mentira. É mentira. Não, primeiro é a bunda, depois é a bunda, terceiro é a bunda. Exato. É, mas não é que ele tenta ou que ele não sabe lidar com sentimentos, é a forma que é a constituição do homem mesmo. Entendeu? Ele não é para ser muito sentimentalista, não, mas depois os sentimentos podem surgir pela convivência. Aí, na verdade, quem conquista o homem é a mulher, entendeu? O homem ele vem sempre querendo conquistar a mulher por sexo, e a mulher conquista o cara para um casamento, para um relacionamento. E aí isso também passa para uma mulher ter autoconsciência. Tipo assim, o cara veio por sexo, eu dou sexo para ele. Dificilmente eu consigo conquistar ele para algo mais. E aí perde o interesse também, já conseguiu o que queria. Mas nem todos. Então, cada caso é um caso, depende. Mas quando a mulher tem uma personalidade legal, ela conquista o cara. Mesmo essas mulheres que não são religiosas, ela oferece mais coisas pro cara e o cara fica. Aí ele fala: não, isso aqui não é só sexo, eu quero algo mais, essa mulher tem algo mais. Eu acho que a mulher só muda o homem quando ela não quer. E o problema é que a mulher sempre quer. Aí ferra tudo, não funciona. Porque o cara, porque qual que é a tentação do homem? A tentação sexual. Qual que é a tentação da mulher? A tentação de manipular.
A mulher, desde sempre, ela tenta manipular o homem. Esse é o pecado da mulher, entendeu? Ela quer manipular o cara fazer o que ela quer. Não funciona. A tola destrói com as próprias mãos. Não, mas eu que agradeço. Vamos por certo. O... Eu tenho uma pergunta para Laura. Bom, eu acho, não sei se está muito dentro do tema, né? Mas foi o que veio aqui na minha cabeça e tal. Vocês estavam falando também sobre questão de homem, de mulher. É, e a pergunta é a seguinte, né? Nessa questão, todo mundo aqui é do grupo dos interessantes, né? Então, assim, nessa questão do conhecimento, da conversa, né, entre 2 pessoas que estão se conhecendo, né, a atitude, né, de falar primeiro, né, de mandar mensagem primeiro, de dar bom dia primeiro, ela tem que partir sempre do homem, assim, o homem tem que sempre se mostrar mais interessado, ou não, tanto faz, né, pode ser qualquer um dos 2. Como é que é Não, pra na você, verdade, Laura? O que é que assim, você acha? a mulher, quando ela demonstra muito e o cara não demonstra, ou ele não demonstrou primeiro, ou ele não consegue demonstrar igual, a mulher surta. Ela surta. Ela fica, ah, mas ele não gosta de mim, ah, mas ele me acha feia, ah, mas não sei o que, não sei o que. Fica surtando. Então, assim, o ideal, psicologicamente falando, tanto para um quanto para o outro, seria o homem vir, ele se aproxima. Mas, como eu falei, o homem sempre se aproxima com você com uma intenção, né? A menos que ele seja um cara muito maduro, com uma moral muito não sei o quê. Ele administra, entendeu? Eu tenho essa segunda intenção, mas para depois. Eu vou conhecer essa mulher, entendeu? Aí, mas o cara se aproxima, vamos pegar as pessoas comuns, né? Mais estatisticamente, a maioria das pessoas, elas vão pegar e vão se aproximar querendo sexo. A mulher conquista o cara para algo mais do que sexo. Mas o cara que tem que se aproximar, porque ele, se ele não se aproxima, ele é um cara acomodado, entendeu? Ele fica acomodado também. Aí a mulher que começa a fazer tudo, chega uma hora ela não aguenta, porque ela não foi feita para isso. Aí é aquela mulher que, tipo, eu já vi muito isso. A mulher chega para mim e fala assim, Laura, eu não quero ter filho. Você fala, por quê? Ah, porque meu marido já é meu filho. Entendeu? Aí muda a ordem da coisa, vira uma bagunça. O homem acomodado, a mulher que faz tudo. Então, assim, a ordem natural é que o homem demonstre primeiro e também quanto mais a mulher dá segurança para o homem antes da hora, mais ele fica acomodado. Aí ele não assume relacionamento, aí ele fica com ela só quando ela quer, aí elas vêm tudo no meu consultório para eu tratar. Eu não sei, Laura, eu não entendo ele vai e volta, ele some. A hora que eu tô esquecendo, ele volta, a mulher fica louquinha, coitada. É muito difícil. Então, deixa o cara vir. Ou ele tá pouco interessado, ou ele tem vários contatinhos. É verdade. É assim.
Deixa cair o lenço, né? Como diz as mulheres. Mas é difícil isso para as mulheres também. E aí não é só carência, não. É imaginário mal formado, é escassez, aqueles pensamentos tipo assim, ah, não tem ninguém, não vai ter ninguém, não existe ninguém. Se você ficar pensando muito que não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, o primeiro que aparece se apaixona. Porque, ó, ele existe. Já fiz isso, gente. Quem nunca? De novo. Isso, você acha que não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. O primeiro que aparece, você fala, meu Deus! Aí você vê um príncipe onde só tinha sapo. Tá? Eu acho que eu aprendi com o José e a Karine a abominar isso de Maria e José. E aí quando eu vejo o pessoal falando, eu já tento explicar aí, não é bem assim. Não, esse negócio de Maria e José parece que vai encontrar uma pessoa perfeita. Só que daí tem outro negócio. Qual é a referência de um bom relacionamento normal? Quem sabe? Ninguém sabe. Alguém sabe? Tipo assim, isso é uma coisa que a gente tem que buscar, porque até eu não sei, é raro. Tipo assim, sei lá, eu atendo, sei lá, vamos supor, 25 pacientes, duas têm um bom relacionamento. Entendeu? Aí, tipo, qual é o referencial de um bom relacionamento? Porque, igual, não é Madame Bovary, né? Que, eu queria que fosse uma emoção, não sei o quê. Não é. Mas é o que, então? O que é um bom relacionamento? Quem é que sabe? Isso daí é uma coisa que eu tenho trabalhado até por mim mesmo, porque não tem. Qual que é um bom relacionamento? Você faz de conta assim, ó, Giovanni vai casar com a namorada dele. O que é um bom casamento? Qual é a visão de casamento? Que norte que a gente tem de casamento? A gente não tem. Mas cadê? Entendeu? É. Isso. Mas é sanguíneo mesmo. Deus te abençoe. Meu Deus.
Uau! Nossa, na sua realidade. Mas, assim, esse ponto de ter um referencial de uma realidade, por exemplo, qual que é a nossa realidade? Nós vamos ser pessoas leigas no meio do mundo, né? E como é o casamento? Isso, quando eu abordei essa questão, tem a ver com a questão do imaginário feminino. É muito deturpado. Acho que a mulher acha que ela vai casar e vai viver, sei lá o quê. E o homem acha que vai viver uma lua de mel, assim, para sempre. Casamento não é isso. E aí a questão é o que é o casamento? Isso daí é uma coisa que eu acho que tem que ser purificado também no imaginário coletivo, entendeu? Mas eu amei saber essa história, Giovanni. Sua. Sim, a gente tem que servir na nossa circunstância, mas como é um casamento normal, entendeu? O que que é ser um católico normal? Porque a gente tá lá seguindo no Instagram, você lá sabe que jeito que é a família do Ícaro na vida ali, ou do Ítalo, ou do Jorge, ou do Thiago. Como é, entendeu? Eu acho que a gente precisa responder essa pergunta pra gente mesmo. Como seria o meu casamento? Como seria uma segunda-feira no meu casamento? Como seria uma terça-feira? O que que faz um casamento bom? E tem livros que ajudam. Eu ultimamente, o meu assunto agora é casamento. Porque é o problema mais difícil de atender é casamento. Porque a pessoa que chega na terapia para atender o problema de casamento, ela sempre acha que o problema é o outro e nunca é ela. Então, assim, não sou eu meu problema, é meu marido que é meu problema. Mas aí eu vim aqui. É assim, entendeu? E não é. Então, assim, saber coisas de casamento ajuda, porque a gente passa a vida inteira estudando para carreira. A gente se dedicou para carreira. O nosso foi isso que falaram para nós. Eu mesma, eu dediquei tanto para carreira que eu fiz duas faculdades e uma especialização, até eu achar o meu caminho. Então, tipo assim, aí eu pergunto para minha paciente, quanto você já estudou para o teu trabalho? Ela, nossa, eu já estudei 20 anos, né? Porque eu estudei a escola, o ensino médio, a faculdade, a pós-graduação, não sei o que lá. E para casar, quanto você já estudou? Ela, nada, tem que estudar. E para ser mãe, você já estudou? Entendeu? Tipo assim, as coisas mais básicas da vida, do modo como a sociedade está desestruturada, a falta de referência, eu acredito que sobe muito pelo estudo. Tá faltando estudo dessas coisas, entendeu? De relacionamento. Tipo, se a gente estudasse o que é um relacionamento de verdade, a gente já seria menos carente. Pô, relacionamento dá um trabalho do cão. Mesmo se você pegar uma pessoa boa, porque imagina que você começa agora, Giovanni, namorar uma mulher muito boa. Você olha pra você e fala: caraca, o que essa mulher vai em mim? Eu preciso melhorar, ela vai me trocar por outra daqui a pouco, ela é muito boa. Aí começa a luta consigo mesmo, entendeu? Relacionamento é luta, relacionamento é trabalho, facinha lá na novela, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso falta, acho mesmo. Se a pessoa chega no meu consultório, já relacionamento dá muito trabalho. Falou, tudo dá trabalho. Você vai trocar esses Zé e vai ter outro trabalho com o João. Agora você vê, você quer outro, você gosta desse trabalho, vai ter, entendeu? A conversa foi boa, eu gostei, Giovanni. Eu vou te contratar para o meu Instagram, porque é muito bom a pessoa perguntando, me ajuda a organizar o pensamento. E ainda você contribuiu com as suas histórias. E aí eu fiquei pensativa aqui na história do seu pai também e do seu irmão. Uau, caramba. É verdade. Ele tem que ir embora. Ele não manda áudio, ele manda podcast.
Eu que agradeço. Espero que ajude. Ah, obrigada, Sara. A Sara falou que ela é minha seguidora. Obrigada, fico feliz. O meu Instagram tá meio parado, né? Porque eu tô fazendo penitência de Instagram. Dei um. Sabe, querendo investir na vida interior, então eu dei uma. Mas o meu Instagram é @eulauratereza. Vou deixar aqui. Lá tem um monte de live, tem live sobre carência também, tem live sobre agradar ou anular, sobre o amor próprio, o que é amor próprio, tem live sobre autoria no namoro, tem live sobre não reduzir os outros, tem live sobre imaginário, tem live sobre amizade, tem live sobre feminilidade. Nu! Tem um monte de live. Obrigada, Felipe. Deus abençoe. Obrigada. Perfeito. Obrigadão, viu? De coração. E obrigada pela atenção, obrigada por todo mundo que ficou até o final, pelas perguntas, pelos comentários. Muito obrigada. E é isso. Um beijo para todo mundo. Fica com Deus. Muito obrigada. A gente Obrigada. Tchau, tchau. Oi, tá bem.